Muito bem, já estamos aqui ao vivo, como combinado, a partir das 10 horas, nesta quinta-feira. Hoje, dia 12 de maio de 2022, já chegando aí às portas da sexta-feira 13, ainda bem que não é agosto, não é isso? Muito bem, já estamos ao vivo e vamos aí chegando com as pessoas, vamos recebendo aí as pessoas que estão nos acompanhando, todas aquelas que puderam nos acompanhar aí durante a semana. Que bom, estamos chegando aí, alguns convidados, muito bem. Matheus Silva Lima, seja bem-vindo. Júnior Chagas, muito bem. Professor Júnior, seja bem-vindo, amigo. Tudo bem? Coisa boa, dei um alô aí. Júnior está falando de Passos, né? E o Matheus Lima está falando de onde? Dá um alô pra gente aí, Matheus. De onde vocês estão falando? Vamos chegando. Muito bem. Como nós tínhamos combinado, como nós tínhamos iniciado já na nossa quinta-feira passada, esse projeto é um projeto que nós começamos na semana anterior, na semana passada, um bate-papo de domingo, às 22 horas, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre os desafios nossos do dia a dia, discutirmos um pouco mais dessa experiência que a gente vem vivendo, desse ambiente crítico, um ambiente que nós estamos descobrindo coisas novas todos os dias, mudanças céleres acontecendo a todo momento, e a gente começa a se perguntar qual é a bússola, qual é a conduta que eu tenho tido comigo mesmo para que a gente possa vivenciar melhor esses nossos desafios do dia a dia, não é? Eu hoje, propositalmente, coloquei como título, né, como comentário do nosso vídeo de hoje, do nosso bate-papo de hoje, o desafio do amanhã. E na verdade, de propósito a gente pensar no amanhã, mas na verdade a gente tentar entender, tentar compreender o que nós estamos fazendo hoje para que esse amanhã então possa acontecer de maneira melhor, não é isso? Então, como nós tínhamos combinado, todas as quintas-feiras, né, nós estaremos aí juntos a partir das 22 horas nesse bate-papo, para a gente conversar um pouco mais desse desafio do amanhã. Valeu, grande irmãozinho, obrigado, Matheus Leite, chegando aí, amigo do coração. Obrigado, querido, obrigado. Obrigado pelo carinho, Matheus, obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo aí, Magali. Seja bem-vindo aí, Daniele. Muito bem, Daniele, muito bom. Vamos chegando aí pelo Neto, grande Netão. Que saudade que eu tô de você, Neto. Cara, de onde você tá falando, Neto? Coloca aí para nós, de onde você tá falando, querido. O Matheus tá falando de Passos, a Magali tá falando de Passos. A Daniele tá falando de onde, Daniele? Conta pra gente aí de onde você tá falando. Compartilha conosco aí de onde você tá falando. O Neto é um cara que mais viaja nesse Brasil. Não é isso? O Neto é o cara que mais viaja nesse Brasil, Netão? Como é que estão as coisas por aí? Muito jóia, muito jóia. Matheus Lima tá falando de Paraíso. Seja bem-vindo, Matheus. Muito bom. Baixada Fluminense, Itaguaí. Cara, que saudade, Netão. Que coisa boa ter você aqui com a gente. Espero que você possa nos acompanhar aí. Todas as quintas-feiras, cara. Que coisa boa, que saudade. Depois manda notícias aí, me chama no WhatsApp lá para mandar notícias. Neto, você está ainda na Grão de Ouro, Neto? Conta para mim aí. Nós estivemos juntos lá no treinamento de liderança, né, Neto? Coisa boa. Muito bem. Show de bola, obrigado por essa galera aí chegando.
gente de todo o Brasil. Graças a Deus a gente tem bons conhecidos aí no Brasil inteiro. Prazer é meu, cara. Prazer é muito meu. Cidinha, minha querida amiga, que coisa boa. Flávia, vamos chegando. Que beleza. Show de bola, Netão, coisa boa. Beleza. Desafio grande, né? Desafio grande. Muito bom. Muito legal. Coisa boa. Manda notícia, me chama lá no WhatsApp. Pois é, então como a gente estava dizendo, né? Todas as quintas-feiras a gente combinou de estarmos juntos aí nesse bate-papo, né? Nesse bate-papo de falar um pouco, né? Conversar um pouco sobre esses desafios, sobre essa vida que a gente vem vivendo, uma vida boa, né? Uma vida, graças a Deus, a gente tem alcançado muitas boas coisas e, no entanto, os desafios não param. E o que eu tenho percebido é um ambiente de muita incerteza, né? Nós todos, com quem a gente conversa, com empresários, com profissionais autônomos, com empreendedores, com pessoas que estão envolvidos com política, pessoas que estão envolvidas com grandes projetos, em todo o ambiente, com quem a gente vem conversando, a sensação que nós temos é de um momento crítico por causa dessas incertezas que nós estamos vivendo. E o que vem gerando essas incertezas? Esse processo de mudança constante a todo momento. Tudo parece que está muito mais rápido. E o que a gente vem percebendo, né? A gente vem percebendo as pessoas muito ansiosas. Valeu, querido André, obrigado, bom trabalho. Obrigado, querido, obrigado. Beijo no coração aí. Então, o que a gente vem notando, a gente vem notando pessoas ansiosas, a gente vem percebendo pessoas com muita pressão emocional, há muitas pessoas reclamando sobre saúde mental, pessoas que nunca tinham imaginado passar por depressões estão convivendo com isso de alguma forma, ou com ela, ou dentro da família, ou dentro das empresas. As pessoas ultimamente têm vivido com muito mais depressão, né? A gente percebe isso, como eu estou dizendo, ou com elas próprias, ou num ambiente qualquer que ela faz parte, né? Ou dentro da família, ou dentro do trabalho, ou com amigos. E isso tem provocado nas pessoas uma busca incessante, uma busca avassaladora, uma busca muito forte por fugas, por estados de fuga, né? E isso tem nos preocupado, porque as coisas, esse caminho, essa busca por estados de fuga tem acontecido de uma maneira um pouco impensada, né? Não tem sido programado. As pessoas, o que a gente percebe é que as pessoas não estão parando para respirar, as pessoas não estão parando para pensar no que estão fazendo direito, sabe? Pelo menos é o que eu venho percebendo, né? Eu gostaria de que quem está me acompanhando aí agora pudesse dar um sinal, se também tem percebido isso, né? Rodrigão, querido Rodrigo, beleza, seja bem-vindo, querido, tudo jóia? Rodrigo da Química, Química na veia, né, Rodrigão? Beleza, coisa boa, sucesso aí para vocês. Também está chegando aí o Suiane, Priscila, seja bem-vindo. Walter, querido Walter, meu amigo, meu companheiro, beleza, meu irmãozinho querido. Seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo, que bom estar aí com vocês, muito bom, muito bom. Então, eu gostaria de que quem estiver me acompanhando aí agora pudesse me dar um sinal disso, se também tem tido essas percepções, né?
que as pessoas estão assim correndo muito, muito ansiosas, buscando várias coisas ao mesmo tempo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, uma atarefação enorme, mas muito mais do que antes do nosso período aí pandêmico, não é? Uma das coisas que a gente percebe, né, eu venho percebendo, parece que as pessoas querem aproveitar tudo agora daquilo que não tiveram a oportunidade de aproveitar antes. Daquilo que não puderam aproveitar com mais prazer há 3 anos atrás, não é? Então, o que a gente vem percebendo é isso, sabe? Essa correria das pessoas de uma maneira muito ansiosa. As pessoas, a sensação que tenho é que as pessoas não estão parando para respirar. As pessoas não estão parando para pensar no que estão fazendo. Seja o que for, trabalho, atividade física, busca por medicamentos, viagens. As pessoas estão viajando, estão querendo viajar numa loucura, as pessoas estão querendo sair numa loucura dentro da cidade, todo mundo correndo, né? O trânsito, os carros, motos, tudo. O que a gente percebe, o que a gente olha é que está todo mundo tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Essa é a sensação. Eu tenho tido assim, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, né? Eu sempre, na verdade, faz parte do meu trabalho, né? Eu estudo e trabalho com isso há muito tempo. A minha especialidade é na estratégia do comportamento humano, né? Então, comportamento humano é uma coisa que eu pesquiso já desde a época de professor de faculdade. Então, o comportamento humano é algo que me chama muita atenção. Eu tenho um prazer tremendo observar pessoas. E observar pessoas, elas nos apresentam muitas coisas, né? Então, os meus estudos, as minhas experiências, como eu estava dizendo, isso é a minha prática, observar o comportamento das pessoas, observar o jeito delas, fazer a leitura corporal dessas pessoas, né? É uma prática que eu tenho, e dentro dos nossos trabalhos, tanto de consultoria, de treinamento, de mentoria, né? A gente tem feito muitas mentorias agora, eu tenho percebido muito isso. Então eu faço muita leitura das pessoas, não é? E isso tem me chamado a atenção, não é isso? Querido Thales Soares, beleza, show de bola, seja bem-vindo, meu irmão, coisa boa. Doglimar, meu irmão querido, meu irmão, que bom, que bênção ter você aqui comigo. Beleza, que show de bola, obrigado por você estar trazendo essa energia para nós aí, muito bom. Neto, querido, beleza. Olha só, o Neto tá colocando para nós aqui, professor César, hoje mesmo falamos disso, vocês estavam falando disso, né? A geração dos 40 anos para cima estão sendo muito impactadas por essa pressão. E isso vem aumentando essa ansiedade acima do normal. Legal, Neto, legal. Olha só a colocação do Neto, né? Olha só a colocação desse nosso amigo aí, tá falando lá da Baixada Fluminense. O Neto tá contando isso, ó, a geração dos 40 anos, né? Para cima, estão sendo muito impactados com isso, né? Olha só que bacana. Se tiver mais alguém aí puder me falar alguma coisa sobre isso também, se estão sentindo essa pressão, né? Se vocês têm sentido essa pressão, essa correria, essa loucura de fazer um monte de coisas, de fazer coisas assim muito, muito fortes, muito pesadas, eu tenho percebido muito uma atividade física, né? Obrigado, que bom te ver também, cara, que bom te ver. Valeu, obrigado, grande líder. Brincadeira, isso é carinho seu, cara, que imagina, a gente está aprendendo todo dia. Uma coisa que eu tenho percebido muito, né? Uma das atividades físicas que vem crescendo muito, né? E o meu querido Doglimar aqui, é ativista aí, né, dessa atividade física, que é o cross, né, que é o crossfit, essa prática pesada, principalmente a LPO, né, que é o levantamento de peso olímpico e tal, muitas pessoas buscando esse tipo de atividade física. E é uma atividade física
altamente estressante. Quem faz ela com muita ênfase, né? É uma atividade física de muito impacto, de muito estresse, de fazer força, de obrigar o corpo a chegar no seu limite, a buscar aquela, né, aquela força dentro de si mesmo, aquele, né, são exercícios assim muito fortes para colocar realmente o seu corpo para poder exercitar o máximo dele, né? Buscar ali a máxima energia, buscar o seu máximo do seu melhor naquela atividade física. É maravilhoso isso, não tô dizendo que isso... não estou crucificando essa atividade física, eu volto a repetir, né? O meu exercício, o meu trabalho é observar as pessoas, tá? O meu trabalho é observar o comportamento das pessoas. Algumas pessoas, quando a gente observa fazer essa prática física, fazer essa atividade física, né? A gente percebe a ênfase que ele está dando não pelo prazer de fazer uma atividade física, de colocar o seu corpo em exercício, não é? Em exercício, em movimento, em esforço. Mas a gente percebe que as pessoas estão fazendo essa prática física para que ela possa... a sensação que a gente tem é que ela não está usando o prazer, o lado prazeroso do cérebro. Ela não está usando o lado saudável do cérebro para colocar esse movimento em prática, e sim usar um estresse tremendo para que ela possa abandonar as outras dores. É isso que eu venho percebendo. Tem pessoas fazendo esse tipo de exercício físico, fazendo esse tipo de atividade física, utilizando disso para esquecer as outras dores. Beleza, show de bola, é isso aí, bora lá, vamos junto, coisa boa. O Douglas tá me chamando aí para fazer junto, né? Vamos lá, eu não tô em condições boas para fazer esse tipo de atividade física ainda, professor Douglas, Douglimar, não tô pronto para fazer essa atividade física não. Querida Ellen, chegou aí também, bacana. Paulinho Arantes, bacana, show de bola, chegando com a gente aí, muito bom. Bastante gente, que coisa boa, muito legal. Pessoal, me contem aí, o que vocês têm percebido, né? Eu tô caminhando, já evoluí da caminhada para o clube, lá para academia do clube, viu, Douglas? Já evoluí. Já saí da caminhada e já passei para o levantamento de peso. Estou lá tentando fazer isso bem devagar, né? Para poder entrar em forma também. Beleza. Pessoal, me contem, pessoal que está nos acompanhando aí, me contem um pouco disso. Vocês têm percebido esse esforço das pessoas em esconder as suas dores? Em fazer algo para que possa esquecer aquelas dores do dia a dia? E quando eu falo esquecer dores, é esquecer dores mesmo, né? É o que eu chamo de processo de fuga, não é isso? É exatamente o que eu estou chamando de processo de fuga. Então, quando a gente vê as pessoas, quando a gente observa as pessoas, por exemplo, fazendo essa atividade física, num estado de sobreposição dessa energia, né? E o que eu venho percebendo é que algumas dessas pessoas que eu venho observando fazem a atividade física não utilizando o lado prazeroso. O lado prazeroso, a alma, tá? Quando eu falo lado prazeroso do cérebro, o que eu quero chamar a atenção aí para vocês é algo muito profundo, que é o que o Jung fala, né? O Jung chama de individuação, que é diferente do individualismo, tá? A individuação, não é isso? Deixa eu confirmar se o termo é esse mesmo, né? Individuação, é isso mesmo, o termo é exatamente esse. Individuação, Jung, né, fala muito da individuação. Jung coloca como a individuação sendo a marca de Deus em nós. Tá? Ou seja, a sua singularidade.
Então, quando você está fazendo esse tipo de atividade, quando você está fazendo qualquer atividade na sua vida, quando você está exercitando qualquer experiência na sua vida, você tem feito com base nessa singularidade que você tem encontrado ou que você encontra dentro de você? Ou você está fazendo com base no individualismo? O individualismo perpassa, né? O individualismo perpassa pela comparação. Você se comparar com outras pessoas. Quando você se compara com outras pessoas, quando existe esse processo de comparação com outras pessoas, o que acontece? Você abandona, não é? A sua singularidade, a sua individuação. Quando você opta pela individuação, o que prevalece? Prevalece em você aquilo que é melhor em você, aquilo que é prazeroso. Quando você utiliza comparação, a comparação ela te leva a situações que te colocam à mercê de outros julgamentos. Percebem? Então, isso é muito importante. E eu venho percebendo isso em muitas pessoas eu venho percebendo isso no comportamento das pessoas, elas buscando incessantemente abandonar essas dores de tal maneira que elas se colocam em situações que não precisariam se colocar, não é? Eu tive parte da minha experiência desses últimos 2, 3 anos passando por isso. Eu exercitei isso em mim, eu experienciei isso em mim, né? Eu me coloquei em situações que eu não precisava ter me colocado. E isso foi extremamente sacrificante para mim, me levou a situações muito prejudiciais que, graças a Deus, se outras coisas não tivessem acontecido para que eu pudesse voltar no meu estado normal, eu sinceramente eu não sei como que poderia ter acontecido mais, né? O que mais poderia ter ocorrido e, sinceramente, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Então, assim, isso me leva a pensar, isso me leva a fazer essas experiências de percepção, de observação e de pesquisa do comportamento humano, e me leva a começar a observar essas coisas. E quero deixar bem claro aqui que não tem nada conclusivo, né? Nada disso é conclusivo. Isso tudo são observações, são experiências que eu passo, são experiências que eu vivo, são experiências que me levam a perceber essas coisas nas pessoas. E quando eu falo perceber o comportamento das pessoas, eu estou observando em todos os sistemas onde nós podemos viver, nesses vários sistemas, nesses vários lugares por onde a gente anda, na família, no trabalho, junto dos amigos, no dia a dia. E o engraçado, né? É engraçado. Eu tive a oportunidade, eu tenho tido a oportunidade. Isso mesmo, Neto. Boa colocação, querido. Muito boa colocação. O individualismo e o modismo andam juntos. Exatamente, Neto. Exatamente, é isso mesmo. Quando a pessoa está concentrada nesse individualismo, né? Ela se compara com outras pessoas, começam a viver o modismo que não leva a nada, não é isso? O exemplo que eu estava dando agora há pouco, exatamente o exemplo que eu estava dando agora há pouco, a gente começa a perceber pessoas que não têm o biotipo, talvez, para fazer determinada atividade, se propõem a fazer atividades porque os outros fazem, né? Isso a gente vê muito e, na verdade, nós sempre tivemos isso, ok? O que está me chamando a atenção agora, nesse momento, é que isso está
demasiadamente aflorado, isso está muito. Sabe o que? Isso que me chama atenção. Isso está muito hoje em dia, né? A gente tem visto muito isso hoje em dia. Então, essa extrapolação é que tem me chamado a atenção. Esse derramar da água, é o transbordamento é que tem me chamado a atenção. E na verdade, nós pesquisadores, a gente acaba observando muito isso quando se extrapola. Então, se algo extrapola, é porque tem algo errado, né? O equilíbrio, a nossa busca é o equilíbrio, né? Então, quando as coisas extrapolam, geralmente é porque tem algo errado. Na verdade, as duas pontas da corda, né? Quando a gente observa as coisas nas duas pontas, ou extrapola demais, ou não tem nada, é melhor a gente observar com mais cuidado, porque deve ter algo errado. Então, isso tem me chamado a atenção, né? Isso tem me chamado muito a atenção. O que as pessoas têm feito? Qual é a bússola? Eu pergunto para essas pessoas, né? Qual é a bússola que essas pessoas têm usado, têm utilizado para norteá-las? Qual é a bússola? Como eu estava dizendo agora há pouco, eu já tive algumas oportunidades, eu pergunto para algumas pessoas quando eu tenho essa oportunidade, que eu sinto essa liberdade, né, de poder perguntar para as pessoas com quem eu estou conversando. Eu pergunto para elas, você se percebe uma pessoa ansiosa? E o engraçado, né? Muitas pessoas falam assim, sim, eu me percebo um pouco ansioso, mas eu acho que isso é normal. Olha só, que coisa doida, né? As pessoas acham normal serem ansiosos, olha. Outras pessoas falam assim, eu sou ansioso, mas só de vez em quando. Só em algumas situações. As pessoas já me responderam, não, eu já me senti um pouco ansioso, mas em algumas situações. Queridos, eu gostaria de colocar isso para vocês. A ansiedade, ela é um vício. A ansiedade, ela chega a ser uma característica do comportamento humano e quando não cuidado, ela leva a algumas situações de muito prejuízo. De muito prejuízo. Por exemplo, você não prestar atenção no que está fazendo. E nós temos hoje em dia, né, isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, trabalhando pelas redes sociais, eu tenho utilizado as redes sociais muito para o meu trabalho, mas a tecnologia que está à nossa disposição hoje em dia, coisa que, e como foi rápido, coisa que há 3 anos atrás, por exemplo, a gente ouvia falar em EAD, ensino à distância, a gente ouvia falar, eu mesmo tive a oportunidade, alguns anos atrás, fazer uma pós-graduação de gestão estratégica de negócios, via EAD, a gente ia para um polo, assistia a aula lá via parabólica, né? Lá na televisão, o professor do outro lado e um monte de gente no Brasil inteiro assistindo. Eu tive essa oportunidade lá atrás. Hoje eu tenho trabalhado muito com treinamentos online. Tenho feito muito treinamentos online, venho prestando serviço para uma empresa que nós temos clientes no Brasil inteiro. Venho prestando serviço para uma empresa hoje que se chama ACAD. A ACAD é uma empresa especializada em gestão estratégica de academias. E nós temos clientes no Brasil inteiro. Nós temos clientes no Brasil inteiro, nós temos consultores espalhados no Brasil inteiro, nós temos treinadores comerciais espalhados no Brasil inteiro. Esse modelo de negócio, né, o modelo de negócio da ACAD é um modelo de negócio online. Nós atendemos o Brasil inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso justamente para poder justificar essa facilidade da tecnologia que nós temos à nossa disposição hoje. Agora, o que a gente vem percebendo? Que também
por causa da tecnologia, que também por causa dessa tecnologia à nossa disposição, as pessoas estão ficando mais ansiosas. Olha que coisa complicada. Ao invés de nos ajudar, né? Ao invés de nos ajudar, tem causado prejuízo. Então, pergunto para as pessoas, eu pergunto para você que está me assistindo agora, pergunto para você que está conversando comigo aqui agora, que está participando desse bate-papo. E aí mais algumas pessoas chegando, Samuel Panassi. Samuel, meu querido irmão, de onde você está falando, Samuel? Coloca para nós aí. Que bom ter você aqui comigo, cara. Que coisa boa. Show de bola. Alguém aqui da Alto Passos também chegando aqui. Eu não entendi direito o nome que você está utilizando aqui. Rafaela Passini, que show de bola. Obrigado, Rafaela. Rafaela, você está falando de Alfenas, não é isso? Muito bom, coisa boa, maravilha, maravilha, maravilha. Muito gente boa. Bastante gente aqui conversando conosco, participando desse bate-papo de quinta-feira. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, das 22 horas às 23 horas. Beleza? Já estamos com meia hora aí caminhando, né? Muito legal. Todas as quintas-feiras nós estaremos aqui a partir das 22 horas fazendo esse bate-papo sobre o comportamento humano, sobre como é que a gente pode fazer coisas para que a gente possa viver melhor, né? E eu venho trazendo aqui para vocês algumas experiências, alguns textos, né, que a gente tem estudado, experiências que a gente tem vivenciado. Kétia, claro que eu lembro de você. Ei, professor, valeu, lembra de mim, fui aluna de administração, agora estou fazendo psicologia. Oh, que coisa mais boa, menina. Realmente muitas pessoas estão caminhando para o esgotamento, fobia social, etc. Olha só, show de bola, tá confirmando para mim aí a Kétia, aluna da psicologia, fez administração, foi minha aluna querida. Beijo no coração, que bom que você tá aí comigo. Vamos participar aí com a gente. Que legal você tá aí comigo. Beleza, tá confirmando aí pra gente algumas coisas que realmente as pessoas estão vivenciando. Então, olha só, quando eu pergunto para as pessoas, você se percebe, né? Gláucia, chegando aí também, querida, que coisa boa. Quando você se percebe, a primeira pergunta que eu faço, você se percebe uma pessoa ansiosa? As pessoas falam assim, não, eu me percebo, isso é até normal. Então outras pessoas falam assim, eu me percebo eu sou ansioso só de vez em quando, só em algumas situações. E aí assim, claro, né? Eu bato um papo com uma pessoa e começo a mostrar para ela por que eu percebi que ela estava um pouco ansiosa, né? E aí ela começa a se certificar que realmente é ansiosa. E aí eu falo com ela, falo assim, pois é, em determinadas situações, principalmente nessa conversa comigo aqui, você está ansiosa, né? Então se você está ansiosa, está vivendo no futuro, você não está prestando atenção em mim, fica comigo, pelo amor de Deus. Eu brinco com as pessoas, né? Então assim, e o que acontece, né, com essas pessoas ansiosas, então, que a gente vem observando? Então, eu caminho para aquele outro comentário que a gente estava fazendo agora há pouco. Qual é a bússola que essas pessoas estão utilizando para nortearem a sua vida? Qual é a bússola? Na nossa quinta-feira passada, eu coloquei para as pessoas a seguinte pergunta: qual é a estratégia que você vem utilizando na sua vida? Qual é a estratégia que você vem utilizando para você poder viver melhor? Ok? E hoje eu estou acrescentando mais essa pergunta: qual é a bússola que você tem utilizado para nortear o seu caminho? O seu caminho, a sua vida, o seu dia a dia, o seu acordar, o seu ir para as suas atividades, o seu acordar, o seu ir para as suas atividades, as suas atividades de trabalho, as suas atividades familiares, as suas atividades do seu dia a dia. Qual é a estratégia que você tem utilizado e qual é a bússola que você tem utilizado
para nortear a sua vida, a sua existência. E aí quando a gente fala em bússola, né, nós temos dois outros contextos dentro da bússola. A bússola, nós temos o norte magnético e o norte verdadeiro, não é? Nádia, querida Nádia, obrigado por estar participando aí com a gente, arquiteta. A Nádia pode nos ajudar com relação a essa coisa da bússola, né? Nós temos o norte magnético e o norte verdadeiro. E segundo os estudos, né, segundo alguns autores, dizem que a diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro, a diferença angular, quando você vai fazer uma navegação, por exemplo, a diferença angular é de 11 a 22 graus aproximadamente, a diferença de um e de outro, né? Isso segundo alguns estudos, segundo alguns autores, né? Algumas leituras que a gente já pôde fazer, a gente já observou isso, né? Muito bem. E aí a gente traz esse contexto para o comportamento humano, ok? E aí, aproveitando até uma fala do Neto, né, que colocou para nós ali acima, né? O Neto comentou agora há pouco, o individualismo, ele tende ao modismo, né? E isso é verdade, o individualismo ele tende ao modismo. A individuação, né, colocado pelo professor Jung, a individuação, que é a marca divina dentro de nós, isso nos traz para a nossa essência. O individualismo, ele leva para o egoísmo, tá? Então, isso precisa de ficar bem claro para nós. Trazendo esse contexto para essa questão da bússola, para os dois nortes, o norte verdadeiro e o norte magnético, eu pergunto para você, você tem utilizado a sua bússola apontada para o norte verdadeiro ou para o norte magnético? Você está apontando a sua bússola para o norte verdadeiro ou para o norte magnético? O que é norte verdadeiro e o que é norte magnético? Norte verdadeiro é a sua essência. O norte verdadeiro é a sua individuação. O norte verdadeiro é aquilo que você tem de verdade dentro de você, a sua alma. Vocês já devem ter escutado isso, deve ter lido, deve ter ouvido alguém falar. Muitos autores vêm falando sobre isso ultimamente, de você escutar a sua alma, de você escutar você mesmo. Quando a gente olha para essas pessoas ansiosas, e elas ainda me dizem que elas são ansiosas em algumas situações, não é? O que me estranha muito, porque não tem como, né? Não tem como você ser ansioso em algumas situações, porque é um vício, é um hábito. Ser ansioso é um hábito das pessoas, né? É uma característica do comportamento, precisa de ser cuidado, isso precisa de ser curado, não é? Então não tem como você ser de vez em quando. As pessoas ansiosas, elas não estão utilizando o seu norte verdadeiro. A Kétia está me perguntando aqui se o norte verdadeiro seria como se fosse o propósito de vida. Sim, é isso mesmo, Kétia. O norte verdadeiro tem muito a ver com o nosso propósito de vida. Muito a ver, não é? E aí eu me recordo de um livro fantástico que eu já tive a oportunidade de ler, estudar, e já tive a oportunidade, inclusive, eu fazia parte de um grupo de casais de estudo, e nós fizemos um estudo desse livro que eu vou te falar agora. O livro se chama Uma Vida com Propósito, do pastor Warren, americano. No primeiro capítulo desse livro, esse autor, ele coloca assim: nós não estamos aqui por acaso. Olha só, Kétia, que bacana isso, muito legal esse livro. Sugiro a leitura desse livro. Nós não estamos aqui por acaso. Nós somos um propósito de Deus. Olha que bacana isso, né? Olha que show a gente escutar isso, né? Nós somos um propósito de Deus, Kétia.
E Deus tem um propósito para nós. Olha que maravilha isso, é fantástico quando a gente acredita, a gente absorve, a gente se alimenta disso, do que eu estou dizendo agora. Jackson Soares, você está falando lá da Bahia, né, meu amigo? Salvador, não é isso? Querido, boa noite, grande César, valeu Jackson, meu irmão querido. Que coisa boa você estar aqui com a gente, querido, muito bom. Prazeraço você estar aqui comigo. Fala aí, coloca aí embaixo aí de onde você está falando aí, de onde você está digitando aí, Jackson, querido. Cadê aquela patroa poderosa, sua gestora? O Jackson é um cara feliz, O Jackson tem uma esposa que cuida de tudo para ele. O Jackson só faz fazer atividade física, né, Jackson? Beleza? Tony, querido Tony, meu primo de Divinópolis. Fala aí, Tony. Beleza, querido? Show de bola. Que bom você estar aí comigo. Prazer em falar contigo. Isso, Ketzer. A Ketzer está dizendo aqui para nós, estou estudando sobre isso em psicologia positiva. Ketzer, fantástico esse tema. Vai dominar da agora para frente. Estude bastante isso, se envolva bastante com esse estudo. Eu me envolvi com esse estudo já há uns 10 anos atrás, quando estava começando a chegar no Brasil, através do Mihaly. Então, Ketzer, é isso mesmo, psicologia positiva, as paradas de sucesso dentro dessa área aí. Bacana, show de bola. É isso mesmo. Então, o que nós estamos falando? Quando as pessoas se tendem para a ansiedade, elas não estão utilizando o seu norte verdadeiro. Elas estão utilizando o norte magnético. O norte verdadeiro, quando nós falamos em norte verdadeiro, quando você utiliza a sua bússola, dentro da sua estratégia de vida e você aponta a sua bússola para o norte verdadeiro, você começa a ter uma certeza melhor na sua vida e você percebe que não precisa de correr mais. Você percebe que você precisa de vivenciar o que está acontecendo contigo, vivenciar a sua individuação, vivenciar a sua singularidade, vivenciar aquilo que você é de verdade. E isso é suficiente. Isso passa a ser suficiente para você, isso é maravilhoso. Quando a gente observa as pessoas ansiosas, elas estão usando o seu norte magnético. Ao invés da individuação, elas estão utilizando o individualismo. Estão usando o seu egoísmo, estão agindo pelo egoísmo, pelo individualismo, pelo modismo. Elas estão agindo mais pelo que ela ouve das pessoas fazerem, falarem, dizerem, etc., do que o que elas realmente precisam de fazer para viverem a sua vida. Então, observem isso, reflitam sobre isso, pensem sobre isso, por favor, pensem sobre isso que nós estamos conversando aqui. A diferença angular, metaforicamente falando, de 11 a 22 graus aproximadamente, uma diferença angular de navegação entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você aponta a sua bússola, se você se orienta, se você norteia-se pela direção errada, ou seja, que não, na verdade não tem certo ou errado, tá? Não tem certo ou errado, tudo serve de experiência na nossa vida, ok? É importante também deixar isso muito bem claro, é muito importante deixar isso muito bem claro. Não tem certo ou errado, ok? Tem experiências de vida, não é? No entanto, quando você aponta o seu norte, quando você aponta a sua bússola para o norte magnético, a tendência é você ser uma pessoa mais ansiosa, a tendência é você não viver de verdade a sua vida. Você não vivenciar o que é de verdade, você não vivenciar a sua individualidade, a sua individuação, a sua singularidade. Quando você consegue apontar a sua bússola para o norte verdadeiro, você consegue começar a viver, começar a entender como é que é um pouco mais a sua vida. Você começa a entender as suas experiências, você começa a entender por que
você vem passando aquilo? Eu volto a repetir, é interessante a gente colocar aqui as nossas experiências. Eu tive essa experiência 3 anos atrás. O meu propósito de vida é ensinar pessoas, a minha liberdade é ensinar pessoas, eu vivo de maneira liberta, né? Eu consigo me sentir uma pessoa liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de vida, liberdade de essência. Eu consigo me enxergar uma pessoa liberta, plena, orientando, educando, treinando, mentorando as pessoas. Dentro da sala de aula, dentro das empresas, dentro das organizações. Eu faço isso desde criança. Desde criança. Quando eu olho para a minha história... Na escola a gente ia brincar, o César ensinava. No colégio, quando a gente ia fazer atividade física, em algumas disciplinas, eu nunca fui um aluno exemplar, mas em algumas disciplinas eu me dava bem e o César ensinava. Eu ia para as atividades físicas, o César ensinava. Eu ia jogar basquete, o César ensinava. Eu ia fazer natação, o César ensinava. Eu ia para as artes marciais, fiz karatê, fiz kung fu, fiz judô, o César ensinava, o César era o instrutor. Depois fui para o exército fazer tiro de guerra, o César era o instrutor. Depois fui para a polícia militar, dentro da polícia militar, várias situações, várias operações, o César era o líder, o César liderava, o César ensinava, o César orientava. Depois fui embora de Passos, fui embora para Belo Horizonte, fui embora para São Paulo. Em todos os lugares que eu trabalhei, o César liderava, o César ensinava, o César orientava. Voltei de São Paulo, lá em São Paulo mesmo ainda, comecei a trabalhar com consultoria, também ensinando, também orientando pessoas. A minha liberdade é assim, voltei para Passos, casei, fui dar aula, né? Fui dar aula na Microcamp, fui ser instrutor da Microcamp, fui ser gestor da Microcamp, depois... comecei a dar aula na faculdade, fui dar aula na Escola Técnica de Formação Gerencial em São Sebastião do Paraíso, depois entrei para a faculdade lá também, fui dar aula na faculdade, sempre orientando, treinando, trabalhando com treinamento em várias situações, em várias circunstâncias, várias empresas, treinando, ensinando, orientando, treinando, ensinando, orientando, treinando, ensinando e orientando. Vim para Passos, fui gestor do Plano de Saúde Santa Casa, comecei a dar aula na faculdade, na FESP, naquela época, dando aula, orientando, instruindo. É o meu ambiente, esse é o meu ambiente, essa é a minha liberdade, essa é a minha saúde, essa é a minha individuação, a minha singularidade é estar aqui orientando, treinando, influenciando as pessoas a pensarem melhor, a serem melhores no seu dia a dia, a se autoconhecerem. O meu trabalho é levar as pessoas a trabalhar o autoconhecimento. Essa é a minha liberdade, esse sou eu, esse é o meu maior, isso é o que mais me preenche. E aí, 2019, inventei de abrir um negócio. Saí completamente dessa praia, saí completamente da praia de orientação, de instrução, de experienciar a minha vida com as experiências das pessoas. Deixei essa área e fui ser empresário. E logo depois veio a pandemia. Inventei de fazer isso em 2019, 2020 veio a pandemia, e aí foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Não deu muito certo. Na verdade, depois a gente percebeu que deu muito errado. Muito errado. E qual que é a minha consideração, qual que é a minha conclusão com relação a isso, né? Porque um dos motivos pelos quais eu não dei conta de suportar o que estava passando, o que estava acontecendo naquele momento de experiência comigo, foi justamente o fato de eu ter apontado a minha bússola para outro lugar.
Eu apontei a minha bússola, eu orientei toda a minha estratégia de vida para o norte magnético, para o que as pessoas falavam. Eu deixei de ouvir a mim mesmo, deixei de ouvir a minha essência, deixei de ouvir a minha alma, me calei e passei a ouvir o que as outras pessoas falavam e me envolvi com isso, e aí a partir daí então caminhei nessa direção. E aí o que aconteceu, meus amigos? Aconteceu o pior. Fui ao chão. Adna, querida Adna, beijo, maravilhosa, boa noite, querida, boa noite, que bom ter você aqui comigo, que saudade. Você estava com saudade de assistir as minhas aulas aí, ó? Tamo junto agora, todas as quintas-feiras, 10 horas da noite, você tem a oportunidade de estar comigo aí novamente, querida. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então eu estou dizendo aqui para vocês, deixar de apontar a sua bússola, deixar de se nortear para aquilo que é verdade dentro de você, para aquilo que é verdadeiro dentro de você, seja o que for, mas caminhe para o que é verdadeiro dentro de você. Junto da pergunta que eu deixei na quinta-feira passada para vocês, a gente já está quase encerrando, nós já estamos caminhando aí para o nosso encerramento. Quero agradecer demais todo mundo que nos acompanhou aí agora. Junto com essa pergunta de quinta-feira passada, qual é a sua estratégia? Qual é a estratégia de vida que você tem utilizado? Junto dessa pergunta, eu coloco para você essa outra pergunta. Qual é a bússola? Qual é a bússola que você tem utilizado? Ou, perdão, vamos melhorar essa pergunta. Como você tem utilizado essa bússola para nortear a sua conduta de vida? Você tem utilizado a sua bússola apontando o norte para o norte verdadeiro ou para o norte magnético? Você tem ouvido mais a sua alma? Você tem ouvido mais você mesmo? Você tem parado para respirar? Isso mesmo, Neto. É exatamente isso, querido Neto, meu amigo, meu irmão. Viver o aqui e agora. Respire. Respire e ouça você. Ouça o que você precisa de ouvir de você mesmo. Ou você está ouvindo mais as outras pessoas, você está ouvindo mais os outros, você tem criado uma ilusão dentro de você e você tem se provocado a outras dores para esquecer as dores. Você tem enfrentado as suas dores? Eu pergunto para você, você tem enfrentado as suas dores? Você tem olhado para as suas limitações? Você tem olhado para aquilo que você não é bom de verdade? Você tem olhado para os seus defeitos? Você tem olhado para os seus fracassos? Você tem olhado para aquilo que mais te corrói por dentro? Ou você tem ouvido o seu egoísmo, o seu ego, perdão, você tem ouvido o seu ego? O seu ego vira para você e fala assim, o que é isso? Imagina que a gente vai ficar dando ouvido a essas coisas. Você tem que ir para arrebentar, cara. Vamos para cima, vamos arrebentar tudo. Ninguém aguenta nós, então e vamos. É isso que você tem ouvido? Ou você tem parado para respirar, você tem parado para olhar para você mesmo e você tem realmente entendido as suas limitações e buscado vencê-las de maneira salutar, de maneira sadia. Qual é a estratégia que você tem utilizado? Você consegue ficar com você mesmo? Você consegue você consegue estar presente com você mesmo? Você gosta de estar ao seu lado? Você gosta de estar perto de você? Ou a convivência com você é complicada? A convivência consigo mesmo é difícil? A sua tagarelação mental te deixa desnorteado. Fala, querido Léo, muito obrigado pela sua presença, querido. Você está falando de onde, Léo? Escreva aí para nós. Eu não sei onde você está mais, querido. Você também viaja pra caramba. Fala para mim aí de onde você está falando, querido. Prazeraço em te ver. Que saudade
das nossas conversas, do nosso bate-papo. Coisa boa, legal. Ô, Kétia, que bacana isso. Nossa, obrigado a você de você ter me dado essa oportunidade aí, ó. Show de bola, live sensacional, caiu como uma luva, gratidão. Gratidão você, querido. Gratidão você, querida Kétia. Muito obrigado por você estar participando comigo aí. Participe sempre, né? Venha sempre, né, fazer parte desse movimento nosso. Coisa show de bola, você pode trazer mais conteúdo aí de psicologia positiva para nós, né? Léo, você tá falando de Santa Catarina, Jaguaruna. Cara, você tá longe pra caramba. Beijo no coração, bicho, beijo no coração. Esteja sempre com a gente aqui para você poder participar. Pessoal, vocês que estão participando com a gente, convide seus amigos, convide a família, né? É um papo legal, é um papo gostoso, um papo pra gente ouvir junto, né? Convide a sua família, convide esposo, convide esposa, convide amigo. É um papo legal de quinta-feira à noite, 10 horas da noite, justamente um momento onde as coisas, né, a vida já está se silenciando um pouquinho, né? Quem não utiliza a quinta-feira para ir para Gandaia, né? Tá ouvindo o norte magnético, não é isso? Não é assim? Vem para cá às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, nós vamos estar aqui, né, batendo esse papo, tomando uma caneca d'água, uma taça de vinho, seja lá o que for, mas a gente vai estar junto aqui para esse bate-papo, trocar essas informações, trocar ideia, trocar as minhas experiências. Esse é o meu propósito de vida, né? Eu estou aqui, como eu disse agora há pouco para vocês, esse é o meu propósito de vida, esse é meu ambiente liberto, né? Esse é meu norte, esse é o meu norte verdadeiro, esse é a minha bússola está apontada para ir agora. Então por isso eu estou desenvolvendo esse projeto, né? Estou trazendo para essas quintas-feiras, para esses bate-papos nossos de quintas-feiras à noite, essa experiência que eu tenho vivenciado muito. Passei por essa experiência, estou passando, né, por essa experiência, fica alguns restícios ainda dentro das nossas histórias, dentro da gente, que a gente ainda precisa de curar um pouco mais. Por isso, então, eu digo para vocês, tome conta, né? Cuidado, esteja presente, esteja sempre observando a sua bússola, faça a leitura da sua bússola constantemente, faça a leitura do seu mapa, faça a leitura da sua navegação, para você poder observar para onde você está conduzindo, qual é a estratégia que você tem utilizado na sua vida, para onde está apontado a sua bússola, como é que você tem se norteado, né, para que tudo isso possa acontecer da melhor maneira possível. Viu, queridos? É isso, né? A gente já está caminhando para o final. Muito obrigado, muito obrigado. Na próxima quinta-feira a gente continua esse assunto, a gente continua esse bate-papo, a gente continua essa conversa gostosa sobre isso, que eu sinto muito bem em falar, a gente conversar sobre o comportamento humano e a gente buscar, a minha intenção com esse projeto é levar vocês a aprenderem com vocês mesmos, a aprender consigo mesmo. Aprendam consigo mesmo buscando esse autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, melhor você fica. Quanto mais você se conhece, mais curado você fica. Quanto mais você se conhece, melhor fica a sua vida e a tendência é caminharmos por uma vida mais plena, por uma vida mais completa, por uma vida mais essencial para você, não é? Então essa é a minha intenção aqui com esse bate-papo, a minha intenção é estar aqui com vocês para a gente poder conversar sobre isso, conversar sobre esse comportamento, a gente trazer para nós aqui, trazer à luz os nossos desafios, não é, como essa proposta que eu coloquei aí hoje, né, o desafio do amanhã, a gente trazer à luz os nossos desafios. Somente assim, só trazendo à luz os nossos desafios, para que a gente possa vencer e caminhar de maneira mais tranquila, mais suave, mais leve, mais pleno para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente realmente gosta de verdade. Tá joia, queridos? Muito obrigado, o pessoal tá chegando aí ainda, né? Dani, muito bem, a Dani estava aí conosco na quinta-feira passada, Adriele também, seja bem-vinda, obrigado a todos que participaram conosco aí, sejam muito bem-vindos, Léo, muito obrigado, Netão, Kétsia, coisa boa ter vocês aqui comigo, Adna, maravilhosa, que coisa boa ter você aqui comigo também, bacana, sejam muito bem-vindos sempre, né? Tony, meu primo querido, show de bola,
que prazer ter você aqui comigo. Jackson, querido, dá um abraço forte aí na Juliana. Muito bom ter vocês aqui comigo. Valeu, valeu demais da conta. Que beleza, que beleza. Cheio de gente, cheio de... Nossa, que barato, que coisa mais boa, gente. Realmente esse projeto eu acho que vai aquecer demais o meu coração. Nádia, Gláucia, muito coisa boa vocês aqui. Samuel, Panassi, poxa, que beleza. Nossa, muita gente passando por aqui. Alguns ficando, outros não conseguiram ficar. Rafaela, Douglimar, beleza, Douglimar, bacana, coisa boa. Show, gente, muito obrigado. Obrigado demais a presença de vocês. Matheus, querido Matheus, Júnior Chagas, Daniele, Magali, muito bom. Bacana demais. Obrigado demais vocês terem nos acompanhado até agora. E, como eu disse, é isso aí. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, estaremos juntos aqui, nós, os nossos amigos queridos, a nossa Matheus Silva, parabéns, obrigado, show, energia. Energia, querido Matheus, está falando de São Sebastião do Paraíso, né, Mateuzinho? Beleza. Então é isso aí, queridos, todas as quintas-feiras, às 22 horas, estaremos aqui fortes, nós, junto com os nossos amigos, familiares. Convide os seus amigos, convide os seus familiares, convide as pessoas para estarem aqui com a gente, para que a gente possa curtir mais esse nosso bate-papo. Esse é o meu propósito. Gratidão demais por vocês estarem fazendo parte do meu sonho, fazendo parte do meu propósito, fazendo parte daquilo que eu mais gosto de fazer. Vocês estão fazendo parte da minha liberdade. Isso é maravilhoso para mim, isso é o que mais me deixa preenchido, não é? E muito obrigado. Gratidão demais a vocês. Queridos, beijo no coração, fiquem com Deus, bom final de semana, boa semana que vem e até quinta-feira. Quinta-feira de novo a gente se vê por aqui. Beleza? Grande abraço, paz, luz e bem a todos vocês.